Vamos agora para o nosso estudo. Eu disse que a chapuletada hoje é grande, hein? E não estou brincando, não. Nós vamos estudar de novo o Evangelho de Mateus. Anota aí, quem gosta de acompanhar o estudo, Mateus 7, versículo 13. Anota aí, ó. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Anota aí, ó. Mateus 7, versículo 13, tá? Nós vamos estudar a porta estreita, as estradas, a porta larga, tal da porta da perdição. Ai, ai, porta estreita, porta larga. Falar da porta estreita é simplesmente falar de uma das passagens mais célebres e desafiadoras do Evangelho, no nosso entendimento aqui. Porque veja bem, olha só o que Jesus conta para nós aqui em Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que se acertam com ela. Gente, eu brinco, né? Eu brinco muito dizendo assim que eu sou doido para levar Jesus no Procon espiritual e não tem jeito. Não tem como. Porque ele não enganou ninguém. Não é. Ele não enganou ninguém. Doido para falar assim, bora levar Jesus no Procon aqui. Porque ele enganou. Não, ele não enganou ninguém. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser simples. O Cristo nunca disse que ia resolver os problemas da gente. Impressionante, a gente projeta tudo nele, né? Jesus salva, Jesus resolve. Não vai você fazer sua parte, não, para ver se as coisas vão se resolver. O Cristo, é claro, cada um segundo as suas próprias obras, né? Ele nos salvou da ignorância, mas o trabalho, amigo, é seu, é meu, é nosso. Braços, mãos, cada um tem que fazer por si. E aí o Cristo vem de novo. Ele deixa muito claro, ó, tudo bem, você quer me seguir? Belê. Belê. Só tem um negócio. Amigo, a porta é estreita. Amiga, a porta é estreita. Não é qualquer um que entra, não. Entendeu? Não é qualquer um que entra, não. A porta da perdição é larga, enorme. Essa é fácil de passar. Mas na porta estreita, que é a porta da evolução, do desenvolvimento do ser, da consciência espiritual, isso é um baita de um desafio. E não é qualquer um que dá conta de passar por essa porta. Então Jesus, gente, ele deixa muito claro para nós que não tem solução. Estava falando disso agora com a família aqui. A gente não encontra solução fácil para problema difícil. Esse é um dos principais problemas, eu não sei, né? Nós estamos em família aqui, cada um dá a sua opinião, vamos aprender junto. Mas eu acredito que esse seja um dos principais problemas que a gente enfrenta para resolver problemas. Você tem um problema, pensa comigo. Você tem uma situação complicada que você está vivenciando, seja qual for, qualquer área. E você olha e fala, não, eu estou com um problema. Mas você está sem coragem, ou sem energia para resolver esse problema. Aí você fala, segunda-feira que vem, né, eu vou tentar resolver isso. Aí passa a semana, você empurra e o problema está lá, está do teu lado. Ele vai crescendo, entendeu? Ele vai crescendo. Aí você passa o final de semana, chega a segunda-feira, que vem. Aí você pensa, pô, hoje é o dia de resolver aquele problema. Mas aí você pensa, nossa, isso vai dar um problema, resolver o problema, né? Se é uma conversa complicada, você fala, ixi, vai dar um problema danado ter essa conversa. Vai dar uma brigaiada danada. Nossa, se é você fazer algumas mudanças estratégicas, não, vai dar uma trabalheira arrumar esse quarto. Não, vai dar um trabalheiro falar pro fulano que eu não quero mais me relacionar com ele, com ela. Vai dar uma trabalheira resolver esse problema aqui. Aí o que a gente faz? Deixa para outra segunda. Só que o problema tá assim, né? De segunda em segunda, o problema só aumenta. Ele só aumenta. Gente, quanto mais a gente posterga a solução de um problema, ele só vai aumentando. Eu nunca vi, não conheço uma história, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, de algum problema que ficou pequeno de alguém que fugiu dele. Conhece algum? Fica à vontade. Não sei, se vocês tiverem, pode compartilhar. A gente aprende junto aqui. Você conhece algum? Nunca vi. Eu conheço problemas que ficam menores porque a pessoa ficou maior, porque você se fortaleceu, não porque a pessoa fugiu, né? Às vezes você faz um recuo estratégico, mas você vai se fortalecer. Ah, vou fazer uma terapia, vou buscar um autoconhecimento, vou analisar a situação que está me incomodando, vou me preparar, né, para vencer essa situação, mas você não fugiu. Mas aquela pessoa que cruza os braços, que foge do problema, esperando que uma solução mágica aconteça, ele só piora.
Bora aos exemplos? Tem um monte. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, tá? Isso faz tempo, vou contar de novo. Durante algum tempo, eu fiz visitas em hospitais, né? E eu conheci na época, faz muitos anos isso, eu conheci na época algumas auxiliares na área de saúde que tinham um grande problema. Elas trabalhavam, faziam 2, 3 plantões. Se tem alguém daqui da área da saúde, sabe do que eu estou falando. Tem alguém aqui da área da saúde, não? Que trabalha na área de saúde? Normalmente a gente tem. Se tiver, fala eu, porque você estiver mentindo ou falando bobagem, vocês, por favor, fiquem à vontade para falar. E aí eu conversava muito com as técnicas de enfermagem, principalmente mulheres, as técnicas e com as enfermeiras. 2 plantões, 3 plantões, muitos, olha a quantidade. Um problema, né, não? Trabalhando muito, ganhando pouco, com sono, principalmente quem sai de plantão para outro, porque bem ou mal o pessoal da área administrativa ainda tem um horário mais fixo, né? Mas a galera que está lá na linha de frente, com paciente, gente, tem muita gente da área da saúde aqui, que incrível. Não, vocês que estão na linha de frente, sabe? Então, muitas vezes, não sobra tempo para namorar, para sair, não é assim? Era isso que elas me falaram. Ricardo, não dá tempo de sair. Sair, por quê? Porque você tem um plantão, você está de folga de um plantão, ela emendava com o outro. Porque como ganhava pouco, aí tinha que complementar. Resumo dessa história toda. Como é que muitas, não eram todas, mas me assustou o volume. Tentava dar um jeito nisso. Viraram amantes. Amantes. Muitas se tornaram amantes. Muitas aceitaram entrar em relacionamentos, né, com homens casados. Por quê? Porque era assim, era um médico que paquerava, né? Era um fulano que paquerava, era uma coisa assim. A pessoa, sabe aquela coisa do tipo assim, vou sair só uma vez. É sempre assim, né? Tô carente e tal, poxa, eu mereço, eu preciso, pum, vou sair só uma vez. Aí vai lá e sai. Só que não é só. Gente, vocês sabem que não funciona assim a vida, né? É muito bonito na teoria, na prática não tem nada a ver, né? Aí normalmente ela se envolve, e via de regra, o cara que quer sair, ele fala as coisas certas, né? Fala aquele melzinho, né? Não, promete uma coisa ou outra, e às vezes a pessoa vai, e é obviamente, né? Se um sujeito sai, muitas vezes ele vai, faz com que seja aquela situação maravilhosa, e não raro ela sonha, meu Deus, é o homem da minha vida, né? Ou então, às vezes, é um relacionamento homossexual, você pode pensar, mulher da minha vida, aquela coisa toda. Só que a pessoa é comprometida. E aí, o que acontece? Você volta para o teu plantão, ou você volta para a sua vida, não é assim? E outra pessoa volta para a vida dela, com a família, com a esposa, com o marido, com o filho, com não sei o quê. E aí começa, você vai sair de novo? Você vai sair de novo? Resumo dessa história toda. Eu lembro de 2 casos específicos de amigas que tinham a mesma situação. Elas eram amantes, estavam em plantão, Natal, Ano Novo, nunca tinha, obviamente, um namorada lá, né? Porque estava ele ou ela com a família. Elas se sentiam num vazio enorme e eu perguntei, se você não dá conta, não tá legal, por que você continua? E eu lembro de uma delas, a gente tomando café no refeitório de um determinado hospital, ela dizendo o seguinte, Ricardo, porque eu não dou conta. Literalmente isso. Eu falei, por que você não termina, fulana? Ricardo, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque apesar de tudo, quando eu tô com ele, eu me sinto bem. Eu falei, tá, e quando você não está com ele, me sinta a pior mulher do mundo. Quanto tempo da sua semana você fica com ele? Sei lá, né, uns minutos. E quanto tempo você fica sem ele? Pois é. E não, eu vou resolver isso. Aí era assim, eu vou resolver isso. Mas não era tão simples, né? Porque na hora que a pessoa fala, vou resolver, você vai ligar, aí ouve a voz do outro. Não, não faz isso não. Tá bom assim, né? Assim, deixa do jeito que tá, rapaz. Deixa do jeito que tá. Não, olha, eu não posso sair de casa, mas você tá bem, eu tô bem também. A gente se ajuda, a gente se complementa. Aí a pessoa... Aí não dá conta. Vou resumir isso, acho que nem precisa resumir, você já deve ter entendido, né? Passa o tempo e no final da situação você vai ter o quê? Algo ruim. A porta vai ficando cada vez mais larga. Larga. E a solução mais estreita, porque você vai se envolvendo mais, você vai tendo mais memórias, mais emoções, aí mistura muitas vezes com sensação de culpa, e aí vai. Resumo, você fica assim durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, sua vida não vai para frente, você transa de vez em quando, bora falar o português claro aqui, mas será que o seu coração é isso que você quer? Aí daqui a pouco você vai ter que buscar uma terapia para poder trabalhar a falta de autoestima, porque você não se sente amada e se sente rejeitada. Mas no final das contas, você entrou nesse processo sabendo como era
né? Embora tivesse a ideia de que mudaria e não mudou. Isso eu não vou nem falar da parte da pessoa casada, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Então, o que eu quero dizer, gente? Cuidado. Esse é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Se você for entrar na parte da pessoa casada, mais complicado ainda, porque essa pessoa tem família, tem filho, tem não sei o quê, entendeu? Então, assim, e a pessoa fala, meu Deus, e agora? E, de novo, gente, eu não, sem nenhum tipo de puritanismo aqui, cada um é responsável pela sua vida, você vai fazer as escolhas que faz e acabou, e vai colher as consequências de um jeito ou de outro. O que eu estou colocando sempre para vocês, quando eu toco nesse assunto de relacionamento, a parte sexual, é o quê? Tem um preço, e aí eu lembro de Jesus. Quanto mais você posterga a solução do problema, achando que ele vai se resolver sozinho, isso aumenta. Estou exagerando aqui? Não. Se eu tiver, fiquem à vontade para falar, porque eu acho que não, não é? Bora mudar de caso. Vamos para um trabalho. Você trabalha num lugar que você não gosta, ou tem um relacionamento ruim com a pessoa, sei lá, você está insatisfeito. E você não resolve, você não expõe o que te incomoda, você não se posiciona, e de repente você tem, sei lá, um relacionamento abusivo, né? Ou você mesmo se torna uma pessoa agressiva com a outra que está perto de você, porque você não dá conta de falar para ela que ela te magoou, que ela falou uma coisa que não deveria ter falado, e aí você não fala. Mas em contrapartida, olha que coisa, hein? Mas em contrapartida, você acaba ficando aqui. Você acaba ficando em paz. Então, isso é muito difícil. Isso é muito delicado. Você não acha, não? É muito delicado. Aí você não fala, vou aumentar o conflito. Mas você já aumentou o conflito. Você está magoada, está magoado. Você está aumentando o conflito. A minha pergunta, não estou dizendo que o caminho é fácil. Repito, gente, coloque isso na tua cabeça, não tem solução fácil para problema difícil. É uma ilusão, que a pessoa se ilude assim, não, vai ter uma coisa mais fácil. Não, não tem solução fácil para problema difícil. Qualquer solução, ela vai exigir de você um preço. Qualquer uma. Seja sair da zona de conforto, seja ter uma conversa difícil, seja se posicionar, qualquer coisa. Imagina, você está doente fisicamente, aí você precisa fazer um tratamento de saúde, né? Você tem que pegar fila, sei lá, fila de atendimento, fila para pegar remédio. É chato, mas se vai solucionar aquela dor, você vai deixar de pegar fila? Você está entendendo? Você chega e fala assim, poxa, eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Aí, gente, você fala assim, poxa, eu preciso passar por uma cirurgia. Lógico que é ruim uma cirurgia, né? Você sai, vai para lá. Ruim eu falo do ponto de vista físico, vai abrir você, vai abrir a gente. Mas pensa, se pode curar e melhorar? Quanto mais às vezes você posterga, estou falando se esse for o caso, se esse for o caminho apontado por todos como a solução do teu problema. E aí você posterga, pode ser pior. Entendeu? Sabe aquela história do, eu preciso resolver esse vício, eu tenho um vício moral que está me afastando da minha família, está me afastando dos meus amigos, está me afastando de não sei quem. Mas aí eu não resolvo, porque esse vício moral me traz benefícios também. Porque tem isso, né? A gente às vezes alimenta muitos vícios morais porque eles os beneficiam. Então é aquela história, eu quero ficar bem com todo mundo, então vou aqui cutuco fulano, sabe? Faço a pessoa duas caras, a pessoa falsa, não é? Na hora que está na frente é de um jeito, na hora que está nas costas, né, do outro é de outro jeito. Porque você quer estar bem com todo mundo. Mas aí, ao mesmo tempo, você vai falando mal de um monte de gente. Aí, ao mesmo tempo, você vai sustentando uma energia negativa. Ao mesmo tempo, você se sente mal. A minha pergunta é, você acha que isso vai te levar aonde? Qual que é o lugar bom que você vai chegar assim? Qual que é o lugar bom que eu vou chegar? Entendeu? Então, assim, gente, essa fala de Jesus, ela é muito séria. Porque, assim, ela é extremamente atual. Todas as falas do Cristo são atuais, né? Mas eu vejo assim, essa é de uma atualidade, porque todos nós temos casos pendentes. Todos nós temos casos pendentes. Você pode até dizer que não. Mas, de repente, você tem uma pessoa que você está, sei lá, guardando mágoa. Você não perdoou, não deu conta. Talvez o seu caso pendente seja o quê? Uma frustração. Olha que interessante isso, hein? De repente você tem um sonho, sei lá, uma viagem que queria fazer, um sonho profissional, sei lá, voltar a estudar, né? Você tem um sonho de ter uma profissão diferente, não sei, você tem um sonho, mas você sufocou o seu sonho durante uma época da sua vida. Alguém aqui tem isso, não? Porque eu casei, tinha que cuidar do filho, Ricardo. Não, porque eu tinha um problema, não tinha dinheiro. Enfim, você sufocou um pouco da sua vida. Aí o tempo foi passando, né?
O tempo foi passando. Aí, na medida que o tempo foi passando, você se acomodou. Só que aquele sonho ficou lá dentro. Sabe, o sonho fica falando lá na sua cabecinha, assim, dizendo assim, ei, eu tô aqui. E aí você fala, nossa, às vezes eu me sinto triste, não sei por quê. Uai, como não sabe por quê? Você tá negando a voz da sua alma, uai. Né? Você tá indo pela porta larga, que é mais cômoda do que aceitar que você tem um sonho, que aceitar que você tem o direito também de fazer coisas por você. Aí daqui a pouco você faz uma depressão. Aí você, sabe, ninguém entende, mas você tem uma vida tão perfeita, mas tá faltando aquele sonho. Ou pelo menos está faltando aquela experiência que você gostaria de tentar vivenciar. Cuidado, gente. Cuidado. Né? Isso é perigoso. Isso vira uma ideia fixa. O inconsciente cria uma ideia fixa, isso gera uma frustração, pode gerar uma doença, gera bloqueios emocionais, bloqueios de relacionamento, faz com que haja problemas de autoestima, porque muitas vezes a pessoa não se perdoa por não ter dado atenção àquilo que lhe era importante. Porque vamos entender o seguinte, vamos lá. Uma coisa é quando você abre mão, presta atenção nisso, hein? Uma coisa é quando você abre mão de algo que é importante para você por um bem maior. Só que você fica feliz com o bem maior e isso aqui não está te fazendo mal. Presta atenção. Pronto, pelo bem maior, eu vou parar de trabalhar e vou cuidar da minha família. Decidimos isso em casa. Então, assim, eu queria estar trabalhando, mas o bem maior é cuidar da família. E eu estou feliz cuidando da família. Isso é uma coisa. Entende? Eu não estou frustrado, não acordo com raiva de ninguém, não vou brigar com ninguém. Outra coisa é, eu, pelo bem maior, eu vou parar de trabalhar para cuidar da família. Mas aquilo dá um ranço, porque eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar. E, de repente, você não fala sobre isso, né, com a outra pessoa, você não tem um plano de voltar a trabalhar, você simplesmente engoliu, fingindo que não tem nada, mas tem. E aí isso vai o quê? Vai criando uma mágoa profunda na tua alma que um dia manda conta. Pode mandar a conta por uma doença, pode mandar a conta numa explosão de raiva com a outra pessoa, que você acha que devia prestar atenção em você e te valorizar, só que você nunca falou para ela que você estava magoada. Sabe aquela história do tipo, você quer que a outra pessoa leia a tua cabeça? Tem gente que é muito doido, né? A pessoa quer que o outro leia a nossa cabeça. Assim, você tem que saber o que eu estava sentindo. Tem nada, gente. Quem está sentindo é você. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente se expressar. Se expresse. Com respeito, com carinho, negocie. No momento em que você omite suas emoções, que você no jogo relacional não trabalha o equilíbrio da harmonia, sabe? Porque tem que ser bom para todo mundo. Você está ferindo uma premissa básica de um relacionamento saudável. E aí você assume a responsabilidade. E depois vai querer jogar a culpa no outro, ele vai falar, você não falou nada. Eu estava aqui do teu lado. E você não me disse nada. Mas eu me adaptei a você. Pois é, mas eu não queria que você se adaptasse, eu queria que você me falasse também. Você está entendendo? Cumplicidade. Então, isso é uma outra forma de você não passar pela porta estreita. Por quê, gente? Para ser cúmplice de alguém, você tem que aprender a falar o que você pensa e sente. E ouvir o que o outro pensa e sente. E entrar ambos num acordo. Não é assim? Ser cúmplice não é simples. E cúmplice, que obviamente eu estou falando no sentido de conexão, né? Cúmplice, assim, você ter proximidade emocional. É um desafio, é uma aprendizagem. E aí, muitas vezes, a pessoa, ao invés de falar com sabedoria, ela fala de maneira agressiva. É tão ruim quanto não falar. Aí você vira um furacão destruidor, ruim do mesmo jeito. Porque você vai espantar um monte de gente do teu lado. Né? Tem gente que fala, eu falo tudo, eu me espalho toda. Aí vira uma barraqueira. Aí você vira um barraqueiro? Não. Não é? Bom senso, gente. Bom senso. O evangelho nos ensina bom senso. Por isso que Jesus fala, a porta do equilíbrio é estreita. Por quê? Porque para você ter bom senso, você tem que trabalhar suas emoções. Para a gente ter bom senso, a gente tem que aprender a tirar o orgulho. Para a gente ter bom senso, a gente tem que aprender a trabalhar a nossa ansiedade. Para a gente ter bom senso, a gente tem que aprender a trabalhar um monte de coisas. Então, bom senso é fundamental. Sem bom senso, como que a gente vai encontrar paz? Como que a gente vai encontrar alegria? Não é? Bom senso. E aquilo que eu sempre brinco com vocês, né? Sonho ainda vende na padaria. Bom senso, não.
Alguém tem que inventar um bolo chamado bom senso, né? Um bolo fit, por favor, né? Um bolinho de bom senso. Porque é sério, brincadeiras à parte, a gente sabe que não é simples, né? A gente muitas vezes acha que está fazendo a coisa certa, faz um monte de coisa errada. Você acha que está ajudando e às vezes está atrapalhando. Então tem coisas que a gente só vai vir com a maturidade, meus amigos. Maturidade. É o tempo, é a reforma íntima, é a autoanálise. É o nosso desejo de estar em paz. Né? Profundo. Eu vou terminar essa fala. Mahatma Gandhi, quando Gandhi dizia que a verdade ela pode ser afiada como a lâmina de uma espada, mas deve ser macia como a pele de um pêssego. O espírito de Emmanuel dizia Chico, a verdade é como um diamante. Se você pega um diamante e joga em alguém, ninguém quer, porque machuca. Mas se você pega o diamante e coloca ela numa caixinha bonita, embrulhado para presente e oferece para a pessoa, todo mundo te agradece. Então, até para falar a verdade tem que ter sabedoria. Mas o fato de você achar que não tem a sabedoria não te dá o direito de viver na mentira, percebe? Enfrente o problema e vá aprender a falar o que tem que ser falado, da forma certa. Vá aprender a resolver o problema que tem que ser resolvido da forma correta. Vá aprender a encarar os seus problemas de frente. De saúde, da parte espiritual, da parte financeira, de todas as áreas. Se não, meus amigos, qual que é o direito que a gente vai ter no futuro de ficar esperando melhora? Nenhuma. Se a gente não fez nossa parte. É ou não é? Profundo, gente!